Capítulo 264. Mão aterrorizante. Enlu nunca imaginou que cairia em uma situação tão desesperada em tal lugar. Tudo o que ele pôde fazer foi erguer sua lança dourada para bloquear o sabre de Long Shen. Faíscas dispararam. Quando se tratava de força física, Long Shen definitivamente não temeria ninguém. No instante em que suas armas colidiram, a teia da mão de Enlu se partiu e ele não foi capaz de segurar sua lança. Transformou-se em um raio de luz dourada que voou a mais de 1 quilômetro de distância. Long Shen também não teve muito melhor. Ele foi forçado a recuar vários passos, seus braços tremendo e uma dor surda vindo de sua mão. Agora Enlu estava sem sua lança dourada enquanto enfrentava Long Shen e seu terrível corpo físico. Enlu acabara de usar seu sangue de essência Xiantian para controlar um traço de energia natural. Ele pensou que seria capaz de matar os dois com aquele ataque. No entanto, nenhum deles morreu, enquanto ele acabou ficando sem chi espiritual e recebendo uma reação da energia natural. Embora isso não fosse grave, se ele não lidasse com isso rapidamente, acabaria tendo um forte impacto em sua fundação. Agora que Long Shen foi forçado a recuar, Enlu estava muito mais perto do portal de teletransporte. Ele abandonou sua lança dourada e correu direto para ela. Você quer correr? Deixe sua vida para trás. Long Shen bufou friamente. Seu sangue aumentou e uma lança de luz fluindo apareceu em suas mãos. Agora que o chi espiritual de Long Shen estava esgotado e até mesmo sua energia física se foi, ele só podia contar com a força do trovão em seu corpo. Quando Long Shen seguiu com seu plano maluco e usou a força do trovão para temperar seu corpo, ele encontrou aquelas estranhas runas da força do trovão fluindo em seu sangue depois. Essas runas podem ser consideradas as runas principais de Long Shen. Eles eram normalmente nutridos por seu sangue e tinham energia suficiente para que ele pudesse usá-los para atacar uma vez sem chi espiritual. Esta trovoada era sua única chance agora. Com seu chi espiritual esgotado, sua pila flame estava sem combustível e inutilizável. A principal razão pela qual Long Shen ainda não havia usado sua força do trovão era que ele não queria revelar seus trunfos. Outra razão foi porque essas runas esgotaram a energia sanguínea de Long Shen. Levaria muito tempo até que ele pudesse usar sua força do trovão depois disso. Ou talvez ele tivesse que reunir mais força do trovão para permitir que suas runas se recuperassem. De qualquer maneira, Long Shen não estava disposto a usar esse movimento. Mas agora vendo Enlu prestes a entrar no portal de teletransporte, ele tinha que fazer algo, mesmo que não quisesse. Sua lança relâmpago deixou sua mão, crescendo e voando como uma fênix em Enlu. Agora que havia se espalhado em vez de permanecer concentrado, seu poder estava realmente enfraquecido. No entanto, Long Shen estava impotente para fazer qualquer coisa sobre isso. Aquele raio foi refinado da força do trovão do céu e da terra. Embora tivesse condensado dentro do corpo de Long Shen, ainda era como uma besta mágica enlouquecida. Sempre se recusou a se submeter completamente. Assim que saiu de sua mão, começou a escapar de suas restrições, atacando instintivamente. Enlu sentiu seu corpo apertar e seu cabelo ficar em pé. Um forte ar de morte imediatamente o envolveu. Ele foi incapaz de conter seu horror ao ver aquele raio disparando contra ele.
Um papel amarelo apareceu imediatamente em sua mão. Aquele papel amarelo tinha apenas o tamanho de uma palma. Havia linhas estranhas em cima dela. Pareciam palavras, mas não palavras. Pareciam imagens, mas não imagens. Foi extremamente bizarro. Enlu imediatamente o esmagou em sua mão e um escudo translúcido de luz o cobriu. A força do trovão de Long Shen foi condensada em uma lança enquanto ele a segurava, mas enquanto voava, ela se espalhou na forma de uma fênix. Quando chegou a Enlu, era uma bagunça completa de fios caóticos. Um raio iluminou o céu, tão incrivelmente brilhante que as pessoas não tiveram escolha a não ser se afastar. Trovões altos soaram continuamente, misturados com um gemido abafado. Quando a luz dourada se espalhou, as pessoas viram que o escudo de luz que Enlu convocou daquele papel amarelo o havia protegido. No entanto, agora seu corpo estava carbonizado e suas roupas eram trapos. Seu cabelo comprido estava completamente chamuscado e seu corpo tremia. Long Shen. Eu vou lembrar de você. Apenas espere. Enlu cerrou os dentes. Essa foi a primeira vez que ele foi forçado a um estado tão desesperado. Ele estava com tanta raiva que pensou que fosse explodir. Mas ele sabia que já estava no fim da linha. Ele tinha que correr. Caso contrário, ele certamente morreria. Estou muito impaciente, então não vamos esperar. Vou te matar agora. Long Shen correu para Enlu com Devil Decapitator. No entanto, agora Long Shen sentiu como se suas pernas estivessem cheias de chumbo, e Devil Decapitator era ainda mais pesado que uma montanha. Long Shen já havia usado todo o seu Ti espiritual, energia física e até mesmo sua energia sanguínea. Além de sua força espiritual, ele estava completamente em suas últimas pernas. Sua velocidade atual provavelmente não era muito mais rápida do que um não cultivador comum. E ainda, mesmo apesar disso, ele se recusou a desistir. Nessa velocidade, ele definitivamente não seria capaz de chegar a Enlu rápido o suficiente. Mas ele sabia que um certo alguém definitivamente não iria apenas assistir. Uma flecha disparou direto nas costas de Enlu. Estava completamente silencioso como se fosse uma flecha de um deus da morte. No entanto, Enlu parecia ter olhos na parte de trás da cabeça e, mesmo sem se virar, desviou para o lado. No entanto, Enlu havia esquecido uma coisa. Ele já estava completamente exausto e, portanto, não havia como ser tão ágil quanto antes. Apesar de se esquivar no primeiro momento, ainda assim foi atingido no ombro. A energia espiritual de Monian já estava esgotada, mas esta flecha continha todo o seu poder restante. O ombro de Enlu se partiu e seu braço quase caiu. Enlu soltou um gemido de dor enquanto cambaleava. Mas cerrando os dentes, ele ainda recuou em direção ao portal de teletransporte. Ele enfiou a cabeça para dentro. No entanto, antes que o resto de seu corpo entrasse, Devil Decapitator cortou impiedosamente. Sangue voou, acompanhado por um grito miserável. Uma das pernas de Enlu foi completamente decepada. Long Shen, Monian, é melhor vocês dois bastardos esperarem por mim. Eu, Enlu, juro cortar você em 1000 pedaços. O grande portal de teletransporte encolheu e a voz de Enlu tornou-se indistinta. Mas aquele ódio em sua voz realmente fazia as pessoas tremerem de medo.
Monian usou seu arco como muleta enquanto caminhava laboriosamente até Longshen. Olhando para aquela perna, ele sorriu levemente. Uma perna não é ruim. Você quer? Longshen guardou o Devil Decapitator e sentou-se no chão. Ele não tinha mais nem um pouco de energia. Ele balançou a cabeça, porque eu iria querer isso. Embora meu apetite não seja ruim, eu realmente não acho que conseguiria engolir essa coisa. Este sujeitinho realmente era digno de ser um dos maiores especialistas do caminho corrupto. Seu corpo contém sangue de essência Xiantian, tornando esta perna um verdadeiro tesouro. Monian não hesitou e pegou a perna de Enlu. Ele estava prestes a dizer algo quando o portal de teletransporte que estava prestes a encolher para nada de repente se expandiu violentamente. Uma mão que abrangia o céu apareceu e um grande dedo com centenas de metros de comprimento apontou para os dois. Longshen e Monian ficaram horrorizados. E não foram só eles. Além de Tu Fei e Guiyan, todo mundo estava completamente dominado pelo horror, incapaz de se mover nem um pouco na frente daquela mão grande. Era como se o mundo inteiro tivesse congelado. Até mesmo todas as suas respirações e batimentos cardíacos pararam. Diante daquela mão, eles só podiam esperar para morrer. Parecia a mão de uma enorme divindade. Apenas seu dedo quase causou o colapso do céu e da terra. Se Longshen e Monian fossem atingidos, nem mesmo seus ossos permaneceriam. Monian rugiu de repente e uma marca apareceu no espaço entre suas sobrancelhas. Monian mal conseguiu resistir à pressão o suficiente para tocar seu anel espacial. Uma escama de meio pé apareceu na mão de Monian. Assim que apareceu, Monian cuspiu um bocado de sangue nele. A escama instantaneamente absorveu seu sangue e cresceu, tornando-se um enorme escudo. Ao mesmo tempo, lançou uma luz verde para proteger Longshen. Essa escama veio de uma antiga e aterrorizante besta mágica. Sua força defensiva era chocante. Um especialista do talismã Dale refinou e esculpiu runas nesta escala para aumentar ainda mais sua força defensiva. Foi dado a Monian por um de seus anciãos para proteção. Mesmo especialistas no nível de Guiyan não seriam capazes de quebrá-lo. Aquela mão enorme desceu, quebrando o vasto céu. Longshen sentiu uma energia aterrorizante atingi-lo, e a escama verde se quebrou instantaneamente. O espaço parecia ter se dilacerado. Longshen sentiu como se seu corpo estivesse prestes a ser despedaçado junto com ele, e ele e Monian dispararam como duas balas de canhão. Eles rolaram no ar por vários quilômetros antes de parar. Os dois vomitaram sangue, dor intensa destruindo seus corpos. Eles sentiram como se estivessem prestes a entrar em colapso. Aquela mão grande era muito poderosa. Se não fosse por aquele tesouro que o ancião de Monian lhe dera, os dois teriam sido esmagados em pedaços. E ainda, mesmo com aquela escama poderosa, os dois quase morreram. Longshen ficou absolutamente horrorizado. Que tipo de monstro era aquele? Todo o campo de batalha foi suprimido a ponto de ninguém se mover. Vendo que este primeiro ataque não os matou, aquela mão grande de repente formou uma enorme palma celestial no ar e bateu violentamente contra os dois. Uli, sua garra realmente se estendeu muito hoje. De repente, uma voz clara soou, soando como se tivesse vindo de cima dos 9 céus.
Uma espada cortou a cúpula azul do céu, cortando aquela mão. Capítulo 265. O Ti da espada surge no céu. O Uli, sua garra realmente se estendeu muito hoje. Uma espada cortou a cúpula azul do céu, cortando aquela mão. Essa era uma imagem de espada que continha uma intenção de espada de derrubar o céu. Cortando aquela mão enorme, quase foi dividida em duas. Long Shen ficou surpreso ao ver que o sangue realmente escorria daquela mão aparentemente ilusória. Ling Yunzei. Um rugido raivoso soou do portal de teletransporte quando aquela mão recuou para dentro. As pessoas então notaram que também havia um portal de teletransporte atrás de Tu Fé agora. Em frente a esse portal estava uma certa figura. Essa figura não era sólida. Na verdade, parecia uma figura saída da fantasia. Mas sua forma era exatamente a mesma do líder da seita do monastério Xuantian. Ling Yunzi manteve as mãos atrás das costas, respondendo ao portal de teletransporte oposto. O Li, já se passaram 30 anos. Você está se tornando cada vez mais patético. Você realmente atacou um grupo de crianças. O que aconteceu com esse seu orgulho? Embora fosse apenas uma figura ilusória, a figura de Ling Yunzi ainda continha uma intenção de espada dominadora. Ele agora parecia uma espada desembainhada, sua nitidez tão assustadora que faria o mundo estremecer. Por causa da aparência de Ling Yunzi, a pressão que irradiava daquela mão enorme foi finalmente repelida pela intenção de sua espada, permitindo que todos respirassem novamente. No entanto, agora todos estavam completamente cobertos de suor, seus rostos pálidos como papel. Diante daquela mão enorme, todos pensaram que iriam morrer. Ling Yunzi, eu não teria pensado que você condensaria um corpo espiritual. Um rugido surpreso veio do outro lado do portal de teletransporte. O corpo espiritual de Ling Yunzi era mais precisamente um clone espiritual. Era algo que poderia ser condensado depois de entrar no reino Xiantian, quando a força espiritual de uma pessoa atingia um certo pináculo. Tal clone espiritual continha 10% da força de combate do corpo verdadeiro. Foi uma ferramenta essencial para os especialistas ajudarem a apoiar sua geração júnior. No entanto, não era todo especialista Xiantian que poderia condensar um clone espiritual. Não apenas exigia uma poderosa força espiritual, mas também exigia um talento extremamente raro. Não é como se eu pudesse ser tão patético quanto você, intimidando a geração mais nova o dia todo. Ling Yunzi zombou, sua voz cheia de desdém. Ling Yunzi, você está tentando me provocar. Um rugido furioso veio de seu oponente. Eu suponho. Infelizmente, você não tem mais as qualificações para lutar comigo. Desapareça. Ling Yunzi bufou e sua espada mais uma vez varreu. A espada te cortou aquele portal de teletransporte. Aquele portal de teletransporte voltou ao céu e à terra depois de ser atingido por Ling Yunzi. Quando quebrou, foi possível ouvir um rugido raivoso vindo do outro lado, mas era muito indistinto para ouvir o que dizia. Depois de destruir aquele portal de teletransporte, o olhar de Ling Yunzi varreu o campo de batalha, seu olhar finalmente pousando em Long Shen. Embora o corpo de seu clone espiritual fosse indistinto, Long Shen podia sentir que ele estava olhando para ele. Long Shen, muito bem. Você realmente não me decepcionou.
Ling Yunzi riu e então voltou para seu portal de teletransporte, desaparecendo da vista das pessoas. O portal de teletransporte desapareceu junto com ele e a multidão caiu em completo silêncio. Ninguém esperava que a batalha desta vez acabasse envolvendo especialistas de Xiantian. Todos ficaram completamente chocados. Embora aquela mão negra e Ling Yunzi tivessem lançado apenas 3 ataques cada, esse tipo de poder destrutivo impressionou a todos. Este era um especialista Xiantian. Eles eram definitivamente muito assustadores. Diante de sua força, todos os outros eram apenas formigas, incapazes de receber um único golpe. Depois que Ling Yunzi partiu, Guian sabia que já era uma conclusão precipitada que eles haviam perdido miseravelmente. 3 de seus favoritos morreram, um teve sua coragem quebrada e estava apenas recuando, enquanto o último teve sua perna decepada. Isso foi uma humilhação absoluta. Mas as circunstâncias eram prementes. Não havia mais como ele reverter essa batalha. Retiro. Seguindo as ordens de Guian, os 1000 discípulos corruptos restantes começaram a recuar aliviados. Você acha que pode recuar assim? Irmãos, matem todos eles. Seus anéis espaciais ainda contêm as cabeças de nossos irmãos caídos. Temos que levá-los de volta. Não podemos deixar nossos irmãos morrerem sem um cadáver completo. Vendo que os especialistas do caminho justo, de discípulos a anciãos, na verdade não se moveram para impedir nenhum deles, Long Shen rugiu com raiva. Aqueles discípulos, que estavam prestes a comemorar a vitória, de repente ouviram o grito de Long Shen. Sem nem mesmo pensar nisso, eles começaram a atacar os discípulos corruptos novamente. Bastardos, vocês estão quebrando as regras. O caminho corrupto já havia recuado, declarando sua derrota. De acordo com o acordo tácito anterior, o vencedor não deveria perseguir. E então Long Shen realmente estava quebrando as regras, chocando e enfurecendo Guian. Tu Fé também sentiu que isso era inapropriado. Ele estava prestes a pará-lo, mas depois de pensar um momento, ele gritou friamente: Long Shen é o comandante desta batalha. Não tenho autoridade para me intrometer. Guian se enfureceu: besteira. Você acha que eu sou um idiota? Vocês bastardos autoaclamados do caminho justo claramente não estão cumprindo as regras. Ele só podia assistir enquanto seus discípulos abaixo eram loucamente perseguidos pelos discípulos justos. A moral dos discípulos corruptos já havia sido quebrada e eles não conseguiram formar a menor resistência efetiva. Eles foram mortos um após o outro. Seu velho fantasma peido, cala a boca. Não empurre o ar com seus peidos. Long Shen não tinha energia para matar os outros, mas ainda tinha sua força espiritual. Isso foi definitivamente o suficiente para amaldiçoar os outros. Se você quer falar sobre quebrar regras, então foram vocês que quebraram as regras primeiro. Aquele velho sem vergonha realmente passou por um portal de teletransporte para me atacar. Por que você não falou sobre as regras então? Agora que é desvantajoso para você, você começa a falar sobre as regras. Seus rostos são de couro. Você realmente pode dizer essas palavras sem vergonha? Irmãos, cortem-nos. E não apenas corte-os, corte-os até a morte. Matar. Aqueles discípulos justos estavam completamente exaustos,
com algumas pessoas cambaleando à beira do colapso. Eles já haviam esgotado suas forças. No entanto, as palavras de Long Shen eram como estimulantes para eles, ativando todos os seus nervos. Os rostos daqueles discípulos corruptos ainda pareciam malévolos e sinistros, mas agora também havia terror em seus rostos. Essa visão os excitou muito. No passado, todos disseram a eles que os discípulos corruptos eram selvagens, cruéis, aterrorizantes e destemidos diante da morte. Mas agora, por causa deles, fugiam como ratos. Isso foi uma honra absoluta para eles. Com esta honra diante deles, até mesmo suas vidas não pareciam tão importantes. Todos eles atacaram imprudentemente para matá-los. O que eles não sabiam era que há muito haviam chegado ao seu limite. Eles estavam contando apenas com sua força de vontade para continuar lutando. Havia dezenas de discípulos centrais que estavam tão completamente focados em matar que nem perceberam uma leve marca que apareceu em suas testas. Essa marca estava constantemente enviando energia para seus corpos, permitindo que continuassem. Eles podem não ter notado isso, mas os anciões observando tudo viram. Eles ficaram completamente chocados e alguns deles até começaram a chorar. Esses anciões vieram principalmente de seitas menores. Esses discípulos centrais eram talvez seus próprios familiares. Quando eles viram os principais discípulos do mosteiro Xuantian que despertaram suas marcas ancestrais e como eles eram poderosos, eles ficaram chocados e com inveja. Agora os discípulos de sua própria família haviam despertado suas marcas ancestrais. Como não enlouquecer de alegria? Todo o campo de batalha se tornou uma bagunça completa por causa das palavras de Long Shen. Batalhas ferozes reacendendo em todos os lugares. Os anciãos do caminho corrupto e os discípulos seniors queriam ir salvar seus novos discípulos, mas as pessoas do caminho justo naturalmente não permitiriam que isso acontecesse tão facilmente. Long Shen, onde você quer parar? Guian estava alarmado e enfurecido, mas também estava desamparado. Ele só conseguia cerrar os dentes. Isso porque ele viu que se esse massacre continuasse e se seus especialistas fossem incapazes de romper o bloqueio do caminho do justo, toda essa nova geração de discípulos corruptos seria completamente massacrada em uma hora. Faça com que todos os seus discípulos entreguem seus anéis espaciais para que possamos recuperar as cabeças de nossos irmãos, disse Long Shen. Esses discípulos corruptos fizeram isso de maneira diferente de seus discípulos justos. Eles estavam apenas em busca de seu próprio lucro egoísta e, portanto, a primeira coisa que fizeram depois de matar um discípulo justo foi cortar sua cabeça e colocá-la em seu anel espacial. Eles não eram como os discípulos justos que esperaram até o final da batalha para varrer os lucros. Eles se recusaram a dividir seus ganhos igualmente com os outros, afinal, as cabeças dos discípulos justos poderiam ser trocadas por recompensas generosas para eles. Definitivamente havia muitas cabeças de discípulos justos nos anéis espaciais dos discípulos corruptos. E foi por isso que esses discípulos justos ouviram o chamado de Long Shen e estavam lutando de forma tão imprudente agora, apesar de estarem exaustos. Todos tinham irmãos, todos tinham companheiros. Uma vez que um companheiro morria, embora não houvesse como reaninhá-lo, eles tinham que pelo menos arrancar suas cabeças. Que absurdo!
Os anéis espaciais de nossos discípulos também contêm todos os tesouros que eles reuniram ao longo dos anos. Como poderíamos dá-los a você? Nós só lhe daremos as cabeças. Guian ficou incrivelmente furioso. Mas no final, ele ainda transigiu, concordando em entregar as cabeças dos discípulos justos. Bobagem deve ser seu ponto forte. Não pense que todo mundo é tão estúpido quanto você. Eles têm que entregar todos os seus anéis espaciais, ou como poderíamos saber se você manteve algumas cabeças secretamente ou não? Você acha que eu sou um idiota como você? Long Shen bufou friamente, sem ceder um único passo. Isso é demais. Você está cometendo uma grave violação das regras. Guian estava tão chateado que tremia de raiva. Long Shen desdenhosamente bufou, e daí se for demais? O que você vai fazer sobre isso? Essas chamadas regras são apenas regras de jogo que os fracos deram aos fortes. Não tente jogar nenhum jogo de palavras comigo, pois isso realmente vai me irritar. Se realmente houvesse regras, então como é que a hora e a localização de todas as batalhas dos justos e dos corruptos são sempre escolhidas por vocês? Se realmente houvesse regras, por que razão devemos sempre nos defender passivamente contra as suas surras? Porque esses plebeus indefesos têm que ser massacrados arbitrariamente por vocês. Foda-se sua avó, você pode me dar uma única explicação. Quando Long Shen pensou naqueles plebeus inocentes que foram massacrados imputos por eles, seus olhos ficaram completamente vermelhos. Ele apontou para Guian e rugiu: não é só porque vocês eram mais fortes e se sentiam os ditadores das regras. Quando éramos fracos, você falava com os punhos, e quando éramos fortes, você queria falar sobre regras comigo. Vá se cagar, seu velho idiota. Todos os especialistas do caminho justo sentiram anos de raiva reprimida se aliviando enquanto Long Shen amaldiçoava. A maldição de Long Shen realmente foi extremamente satisfatória para eles. Guian começou a ficar furioso, querendo morder Long Shen até a morte. Mas com tufé de óleo nele, ele não ousou fazer um movimento. Concordo em deixar você examinar os anéis espaciais de nossos discípulos. Nós definitivamente não vamos esconder nenhuma cabeça. Guian finalmente não teve escolha a não ser engolir sua raiva. Ele não podia permitir que todos os seus discípulos fossem completamente massacrados. Mas a resposta de Long Shen quase o fez explodir.